Olá, boa noite, meu dileto internauta. É com muito prazer que eu retorno aqui aos estúdios da TV Jaguari para interagir com você através deste abençoado site. Nosso programa é o programa da Igreja Assembleia de Deus da Rua 25 de Dezembro, número 627. E o nosso pastor líder, o nosso presidente é o pastor Antônio Ferreira Dias, e a apresentação deste programa é responsabilidade deste que vos comunica o pastor Virgílio Rodrigues dos Santos. Lembrando que o nosso programa ele é ao vivo, e se você desejar participar da nossa programação é só acessar www.tvjaguari.com.br e aí você estará acessando a nossa programação. Claro que é um prazer grande ter esse contato com você. Muito bem, nós neste final de semana que se passou, sábado e domingo, conforme eu havia anunciado na semana anterior, nós tivemos duas abençoadas noites onde nossas crianças tiveram a participação especial na programação de sábado e de domingo à noite. E nós tivemos o privilégio de ter conosco o boneco Lilico. Ele é a alegria da garotada, não somente da garotada, mas de todos os adultos gostam do Lilico. Eu, por exemplo, o admiro e todas as vezes que eu tiver a oportunidade de vê-lo, claro que eu vou fazê-lo. Muito bem, então foram duas noites abençoadas, onde as crianças tiveram assim uma participação especial. E nós temos os nossos cultos todas as terças, quintas e aos domingos. De manhã, no domingo, nós temos uma reunião de escola dominical. Você é o nosso convidado especial. É bom tê-lo conosco e é um prazer grande ter você participando com a gente. A minha Bíblia está aberta aqui na primeira carta do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, o versículo 18 e o 19. Eu quero ler esses dois versículos que diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Nesta oportunidade, eu gostaria de falar esses minutos que eu tenho disponíveis a você sobre a redenção. Talvez alguém ouve esta palavra redenção, mas o que é isso? Redenção. O que significa redenção? Redenção é o ato de você resgatar alguma coisa, redimir alguma coisa, recuperar alguma coisa. Redenção é isto. Quando você perde algum objeto e você quer reavê-lo, você quer recuperá-lo, você empreende um esforço, um sacrifício e uma dedicação. Recentemente, nós vimos
uma notícia pela TV de alguns bandidos que fizeram o assalto, e nesse assalto que ele fez, ele conseguiu também levar um cão de estimação de uma pessoa. Quando eu vi a notícia, e também quando eu vi a notícia do desaparecimento do cão, e depois a notícia do resgate do cão, é emocionante. Eu que não tenho nada a ver, não conheço o dono do cão, nem o cão, só o fato de eu ver aquele encontro, eu já fiquei assim, tão tocado de ver assim, e eu imaginando a alegria do dono daquele cão. O que aconteceu? Houve ali um resgate, houve uma recuperação, mas para que houvesse esse resgate e esta recuperação, foi necessário o sacrifício da divulgação, o sacrifício de anunciar os esforços, quem sabe com anúncios, cartazes e sites. Os sites foram assim acionados, as pessoas que nem conheciam o dono do cão, mas pelo fato de ver aquela situação tão delicada, entraram também na história, todo mundo unificando esforços ou unindo esforços no sentido de recuperar aquele cão. E ontem eu via uma outra notícia de um outro cãozinho também roubado. Até o apresentador estava dizendo, parece que virou moda e agora nós estamos no mato sem cachorro, porque roubaram os cães, não é? Mas para ter a recuperação e o resgate, existe o sacrifício. Quando há um sequestro, agora nós estamos falando de vidas, pessoas humanas. Quando há um sequestro, é aquela luta, aquele desespero pelo resgate, pela recuperação, e aí é dinheiro, é um sacrifício terrível, sabe, para fazer o quê? Para fazer a redenção, para recuperar, para reaver. Isto chama-se redenção. E foi isso que o apóstolo Pedro aqui escreveu, dizendo assim, olha, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes de vossos pais. Não foi com prata, nem com ouro, mas fomos redimidos com o quê? Através do quê? E aqui vem, com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então, o preço da nossa redenção, o preço do nosso resgate, não foi pago com coisas corruptíveis, como prata ou ouro. E ainda o apóstolo diz que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, que por tradição recebemos dos nossos pais, mas fomos resgatados com o precioso sangue de Cristo. Isto custou o sacrifício vicário de Jesus Cristo. Aí vem outra palavra. O que é isso, sacrifício vicário? O que é isso? Vicário. Não me entenda vigário. Tira o G e põe um C. Vicário. O que é isto? Isto é
um sacrifício substituto. Sacrifício vicário é quando alguém ele é sacrificado no lugar de outro. Aí é o sacrifício vicário. Quando alguém substitui um outro alguém, é um sacrifício vicário. Por que que o sacrifício de Cristo foi um sacrifício vicário? Porque ele morreu por nós. Ele morreu em nosso lugar. Então, esse sacrifício foi um sacrifício vicário. E para que esse sacrifício? Sabe para quê? Para nos resgatar da nossa vã maneira de viver. Por que que precisava um sacrifício tão alto deste? Por que que a nossa redenção ela é tão cara assim? Quando você vai para o livro dos Salmos, observe o Salmo de número 49. Olha o Salmo 49 e o versículo, a partir do versículo 6. Olha o que é que está escrito. Aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima e os seus recursos se esgotariam antes. Você entendeu o que é que diz aqui o salmista? Por mais que alguém tenha dinheiro, por mais que alguém tenha riquezas, nenhum desses, com toda a sua riqueza, de modo algum ele pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele. Sabe por quê? A sua redenção, ela é caríssima e os seus recursos se esgotariam antes. Então, por mais que alguém tenha bens materiais, não consegue resgatar, não consegue redimir. Só tem uma coisa que garante o resgate, que garante a redenção. É só o sangue precioso de Jesus Cristo. Tão somente isto. Por quê? Se coisas corruptíveis, como prata ou ouro, nos resgatasse, não era necessário o sacrifício de Cristo. Fazia-se esse resgate com as coisas terrenas. Porém, isso não basta. Por quê? Porque a redenção da minha alma, ela é caríssima. E os seus recursos se esgotariam antes. Hoje, nós estamos vivendo numa época em que a vida não está valendo nada. O ser humano hoje, ele é avaliado não pelo que ele é, mas pelo que ele tem. É assim que nós somos avaliados.
Se eu tenho valor. Se eu não tenho valor. Por mais que alguém tenha caráter, por mais que alguém seja honesto, por mais que alguém seja reto nos seus caminhos, ele é avaliado não pelo que ele é, mas pelo que ele tem. E quando você se vê diante de um ataque de bandidos, marginais, assaltantes, por nada ele tira a sua vida. Por bagatela, ele tira a sua vida. A sua vida não tem valor perante eles. Quantas vezes alguém alveja o seu próximo? É uma vida, é um ser humano, mas não tem valor. Por pouca coisa, alguém tira a sua vida. Mas eu queria dizer que, independente de tudo isto, a sua alma, ela é muito cara. A tua vida pode não ter nenhum valor diante dos homens, mas perante Deus, ela tem um valor. Ela vale algo. Existe até um louvor que é muito cantado, que diz assim: quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nós somos, para Deus, importante, muito importante, de forma tal que o salmista chegou a falar isto, no Salmo de número 8, no versículo 3 e 4. Olha o que o salmista diz: quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal, para que te lembres dele, e o filho do homem, para que o visites. O salmista estava perguntando isso para Deus. Meu Deus, quando eu vejo esses céus, que são obras dos teus dedos, quando eu vejo a lua e as estrelas que preparaste, olha que grandeza! Tu tens criado todo este universo, que é o homem, para que tu possa lembrar dele, e o filho do homem, para que o visites. Então veja a importância que eu e você, nós temos para Deus. Tão importantes somos que Ele sacrificou a vida do seu Filho para nos resgatar, para nos garantir a redenção. Já lemos aqui que prata e ouro jamais conseguiria garantir a redenção, mas o precioso sangue de Jesus Cristo garante a nossa redenção. É muito comemorado todo ano o Natal de Jesus Cristo, que é o seu nascimento, e também é comemorado a paixão de Cristo, que é o seu sofrimento. Mas todo esse sofrimento, toda esta paixão, todo esse sacrifício, não foi para deixar um feriado no calendário da humanidade. Não foi para deixar um dia de observância
Não foi para deixar um dia de preces simplesmente. Não. Todo esse sacrifício, sabe por que foi? Por mim e por você. Talvez você não valoriza. Talvez você não pensa nisto. Mas seria bom pensar que ele fez tudo isto para me redimir e para te redimir. E por que ele precisou fazer? Ele precisou fazer porque a religião não conseguia fazer. Porque a denominação não conseguia fazer. A minha denominação, eu sou membro da Igreja Assembleia de Deus. Mas a Assembleia de Deus, ela não tem condições de te redimir, de te resgatar. A Assembleia de Deus, ela te ensina, ela te mostra o caminho, mas redimir, ela não redime, ela não tem esse poder. Esse poder está tão somente no sangue precioso de Jesus Cristo. É claro que eu pertenço à Assembleia de Deus, porque é ali que eu me reúno com a comunidade assembleiana. Mas o pastor que me antecedeu aqui, ele é da Metodista Wesleyana. É lá que ele se confraterniza com a comunidade wesleyana. Mas tanto o assembleiano, o wesleyano, o nazareno, o batista, o presbiteriano, todas essas pessoas, elas são resgatadas, sabe através do quê? Do sangue de Jesus Cristo. Porque Pedro está dizendo, isso aí não sou eu que estou falando, não é uma invenção minha. Isso aqui são palavras do apóstolo São Pedro, que andou com Jesus, que conviveu com Jesus, que esteve com Jesus durante os anos do ministério de Cristo. É ele quem está escrevendo, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Mas vocês foram resgatados com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então, é Pedro quem está escrevendo. E como se não bastasse isto que Pedro escreve, olha o que é que o João também escreve. Um outro apóstolo de Cristo, o chamado apóstolo do amor. Esse apóstolo João, ele tinha tanta intimidade com Cristo, que quando eles estavam reunidos, Jesus Cristo com os 12, ele sentava e ele reclinava a cabeça no peito de Jesus. Olha o grau de intimidade que este homem tinha com Jesus. Olha o que ele escreve na sua primeira carta, no seu primeiro capítulo e no versículo 7. Olha o que ele escreve. Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Veja, é o sangue que purifica. Não é prata, não é ouro, não é a religião, nada disto, mas é o sangue de Jesus Cristo. Portanto, que Deus te abençoe, meu dileto internauta, que você tenha consciência de que você precisa de redenção, e esta redenção só se adquire, só se obtém através
do sangue de Jesus Cristo. Quero orar por você e pela sua família. Nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, eu quero te ser grato, Senhor, por esta oportunidade concedida para eu estar aqui nos estúdios da TV Jaguari, levando ao ar esta programação. Senhor, alcança a todos aqueles que estão conectados com esta emissora e aqueles que, ao longo dos dias subsequentes, se depararão com este vídeo e com esta mensagem. Eu te peço, alcança-os por tua grande bondade e misericórdia, assim como também a sua respectiva família. Esta casa que nos tem aberto as portas para esta programação. Abençoa a emissora com todos os seus projetos, a sua diretoria, o seu quadro de funcionários e os programadores. Que a tua bênção esteja sobre esta casa, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meu direto internauta, esteja comigo na próxima quarta-feira, neste mesmo horário, até quarta, se Deus assim nos permitir.